Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é bicicletário em condomínios. Os nossos convidados de hoje são Rose Melendes, administradora de empresas, síndica. Seja muito bem-vinda ao programa. Obrigada pelo convite, Ricardo. E Luiz Alberto Dorácio, também administrador e especialista com mais de 10 anos de experiência na área de serralheria e na área de serralheria para condomínios. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite. Rose, estamos vivendo mudanças comportamentais muito grandes, né? E talvez a principal dela nos grandes centros, nas grandes cidades ou cidades com maior volume de pessoas, seja a implementação do hábito de bicicleta, né? As pessoas estão andando muito mais de bicicleta do que se andava há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Uhum. Os condomínios precisam se adaptar, né? Com certeza. Você hoje é síndica de 4 condomínios? Exato. A gente fora do ar estava conversando. Queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Você falou que implementou nos 4. Isso. Né? Queria que você contasse um pouco como que foi esse processo de implementação. Partiu por você, a participação do conselho, participação dos condôminos. Queria que você falasse um pouco. Bom, na cidade de São Paulo existe uma lei desde 2012 que prédios novos têm que deixar uma área de 10% adaptada para o bicicletário. A construtora já tem que fazer essa forma. Já tem que fazer isso. E se você for reformar também, tá? A garagem, você vai reformar, você também tem que deixar um percentual de 10% para isso, porque a demanda já é grande e a tendência é ser maior ainda. Essa lei citada, que você está citando, é de São Paulo. Não sei, provavelmente deve ter em algumas outras cidades, mas geralmente essas leis vão se expandindo, Vão se expandindo. A gente pode lembrar da lei antifumo, que começou em São Paulo, Exato. Depois foi expandido e hoje e é uma agora lei é federal. Isso. E o que acontece? Você tem que analisar, pelo menos a minha forma de administrar, eu gosto de administrar em equipe e conhecer as necessidades e a evolução, porque as pessoas mudam, os tempos mudam, você não pode ficar só no passado. Hoje a tendência é bicicleta. Sim. É patinete, é bicicleta, daqui a pouco é surf, entendeu? Alguma coisa vai acontecer. Então você tem que estudar e ver como que eu fiz isso. Eu fiz uma pesquisa interna com todos os moradores, fiz uma pesquisa, entreguei, perguntando o que eles queriam de melhoria, onde a gente poderia investir, onde não, tal. E aí a demanda foi muito, assim, foi quase que 90% bicicletário. Seja para esporte, seja para trabalho. Sim. E nós fomos buscar um espaço, já que o condomínio já estava pronto, tal, teria que ser um lugar que tivesse acesso fácil à rua, que não corresse risco e que fosse fácil de manusear. E a gente encontrou alguns espaços, outros não, a gente fez aéreo, né? Mas a gente conseguiu atender a demanda e a necessidade do morador. Que eu acho que esse é o papel do gestor. Você chamou algum engenheiro, alguém para olhar qual que seria o espaço adequado? Na verdade, nós temos um conselho. Dentro do conselho, nós temos 2 engenheiros. Eles deram as opiniões. Depois, nós levamos para uma assembleia. Tá. Foi aprovado em assembleia. Foi mudado o regulamento, porque tem que ter toda uma norma e um procedimento, né, para que aquilo funcione direito. Ou seja, uma das perguntas era, e se roubarem minha bicicleta? Olha, se roubar sua bicicleta, você vai ter que pagar por ela, porque o seguro do condomínio não cobre isso. Sim. O que a gente pode auxiliar? Colocar câmera próximo, fazer um controle na portaria, né? Quem entra, quem sai, e você coloca um cadeado na sua bicicleta. Mas o condomínio não pode ser responsabilizado caso aconteça alguma coisa. Depois já volto com você. Luiz. Pois não. O que é para ser bacana pode ser uma coisa ruim. Eu vou explicar. Você mesmo disse fora do ar, bicicleta e carro nem sempre se combina, né? O guidão pode raspar,
a bicicleta, o bicicletário mal colocado já vi acontecer, pode cair, danificar, pode não só danificar carros, como pode também machucar pessoas, né? Eu tenho certeza que a sua empresa está recebendo uma demandada, você até falou de pessoas, um volume muito alto de pessoas querendo implementar bicicletários. Quais são os cuidados? Como deve ser essa implementação por parte técnica da estrutura para que não tenha nenhum tipo, para que a coisa não saia, algo positivo vire negativo? Com certeza. Quando eu digo que bicicleta e automóvel não combinam, nem parado e nem em movimento, né? Cada um na sua. Por quê? Devido à mobilidade urbana, a tendência de bicicleta é cada vez maior. Então, dentro de um condomínio, o ideal sempre é você ter um bicicletário isolado das vagas de carro, por questões que você acabou de abordar, de cair, de raspar, um jovem, uma criança, alguém, então pode causar algum dano. Então, quando existe a demanda para a gente, nós vamos até o local, identificamos possíveis espaços juntamente com o síndico ou com o conselho, com a equipe, onde nós podemos implementar esse bicicletário. Então, se ficar muito Você próximo, geralmente vai, estuda o melhor lugar e dá a sugestão, isso? Nós damos sugestões, né? Porque é o morador que está lá todos os dias, né? O síndico, o conselho. Então, tem que ser uma coisa bem harmônica entre todos, para que não tenha conflito entre eles. Então, havendo espaço, então a gente não só confecciona bicicletário, mas também confecciona guarda-corpo, fechamento em tela. Para quê? Para que fique bem isolado um do outro, para evitar transtornos, tanto para um quanto para outro. Perfeito. Voltando aqui, Rose, para o que você estava falando da parte de regramento. Como que você fez esse regramento? Como que foi o processo do regramento nesses condomínios que você implementou o bicicletário? Você pediu para a administradora ou para as administradoras um modelo, foi atrás de um advogado, discutiu em assembleia, fez de tudo um pouco? Queria que você falasse como que foi. Nós montamos um comitê. De partida, a gente acredita que um regulamento interno ele tem que ser atualizado a cada 2 anos no mínimo, porque ele fica defasado. E essa atualização foi de frente com foi de encontro, melhor dizendo, com a necessidade do bicicletário. Estava na hora. Estava na hora. E aí você coloca o item bicicletário. O nosso, por exemplo, é na garagem, que é fácil acesso à rua, longe dos carros, nada próximo. Nós tínhamos um espaço, em outro a gente não tinha, a gente acabou fazendo de outra forma, o aéreo e tudo mais. Mas é simples a regra. É a mesma coisa que estacionar um automóvel. Você é responsável por ele. Só que o condomínio não pode ser responsável por danos causados no seu bem. Entendeu? Então a regra foi simples, 1, 2, 3 itens. Foi incluído no regulamento interno, foi aprovado em assembleia, por maioria simples, porque você não está mudando fachada nem nada, então não precisa ter 2/3, né, que normalmente tem que ter. Maioria simples aprovou e, olha, eu posso te garantir, estão bem contentes. Não tivemos nenhum problema até agora. Nenhum problema até agora, só elogios. Não teve o condômino que trouxe a bicicleta dos amigos da rua para parar lá? Não tem como, porque ele tem, vamos supor que ele tenha 3 vagas na garagem, ele tem direito a 3 espaços de bicicleta. Estava te provocando para chegar nisso. Então, e a portaria também tem o controle, vocês né? fizeram, então, por número de vagas. A pessoa tem 2 vagas, ela vai ter direito a 2 espaços de bicicleta. É como se tivesse 2 pessoas no apartamento, cada um com a sua bicicleta. Legal, interessante. Tá? Luiz, quais são os tipos de bicicletário que hoje existem? Olha, Ricardo, basicamente 2, tá? Que seria o de teto ou vertical, tá? Que ocupa menos espaço, que a bicicleta fica em pé, e ele pode ser de ganchos fixos ou ganchos móveis. Ou o de chão, chamado também horizontal, que aí você pode desenvolver qualquer tipo de designer em cima dele. Então pode ser de tubo quadrado, pode ser redondo, pode ser trabalhado, pode ser baia, aí fica a critério de cada condomínio. Tem algum mais indicado para que seja ideal? O vertical ele ocupa menos espaço, existe a distância entre cada gancho é 30 centímetros, que é um espaço calculado pelo tamanho do guidão da bicicleta. Tá? Um guidão oscila na faixa de uns 60 a 70 centímetros, então um gancho a cada 30 centímetros é mais que o suficiente.
Apenas quando o gancho é fixo, você faz o maior, outro menor, para que não tenha problema de um guidão prender no outro, para facilitar tudo a colocação e a retirada. Eu quero perguntar para vocês, já vou jogar aqui para o próximo bloco, mas eu quero perguntar para o Luiz a questão de regramento, da questão de ABNT, por exemplo, né? Da parte de norma técnica, o que tem nesse sentido. ART. A necessidade de ART, de ser feito por um engenheiro, a implantação, a arquitetura, todo esse ponto. Queria perguntar para você sobre a responsabilidade, né, que você está assumindo, na verdade, como condomínio, até que ponto essa responsabilidade, até que ponto a gente deixa ele até que ponto é do condômino. E queria entrar um pouquinho embora você não tenha passado por problemas, mas alguns problemas que podem acontecer com o bicicletário, né? E como evitá-los. E mais algumas coisinhas que a gente vai discutir no segundo bloco. Ok. Fiquei pensando que a gente já volta. E você que está em casa, essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá.